vamos iniciar a nossa aulinha falando dessas fofurinhas aqui, né? Então, para fazer esse menininho e essa menininha, eu vou utilizar o gabarito M1001. Todo o gabarito da empresa Drissol vem assim, ó, com a peça que foi desenvolvida, né? E as instruções. Mas, a partir desse gabarito aqui, a gente consegue fazer vários outros modelinhos. Esse daqui foi feito no 2D pela professora Kiane Moraes. E eu vou fazer hoje no plano, tá bem? Vou colocar aqui para vocês um outro modelinho de cabelo para ela e para ele. E a roupinha dela e dele. Vou falar um pouquinho aqui para vocês. Então, para a camisetinha dele, eu desenvolvi esse outro molde. E vou deixar todos esses moldes aqui, eu vou deixar no nosso grupo do Facebook. Aproveitando, quero te convidar para participar do nosso grupo do Facebook e também do WhatsApp, tá bem? Então, essa camiseta, que é do menino, o cabelinho também dele, a golinha do vestidinho dela, ou da blusinha dela, porque eu tô fazendo meio corpinho só, né? O cabelo dela, ó. Então, esse molde complementar, vou deixar lá no Facebook. Aqui eu já risquei o rosto. Deixa eu tirar esse EVA de baixo, que fica mais fácil para mostrar assim. Já risquei o rosto, os bracinhos, aqui, ó, do nosso gabarito, e também o pescoço. Pro pescoço, eu risquei uma parte só aqui, ó, e eu fiz uma marcação aqui no meu gabarito, tá vendo, ó? Que aqui, eu sei que toda vez que eu quiser fazer o pescoço, já tô com essa marcação aqui. Bom, e agora, nós vamos fazer, então, essa blusinha aqui dela, ó. Posiciono aqui o meu gabarito no meu EVA, escolhi um EVA listrado aqui, ó. E vou fazer uma parte só, quero que fique retinha essa listra aqui na roupinha. Não sei se eu vou conseguir muito reto, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Deixa eu posicionar direitinho. Acho que aqui vai ficar ok. Ó, eu quero meio corpinho só, que é só pra roupinha. Então, eu vou marcar aqui embaixo e eu quero que fique aparecendo o pescocinho dela, ó. Tá vendo aqui nesse modelinho que eu fiz? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma marcação aqui, ó, do pescoço pra baixo. Então, eu risco dos dois lados. Pronto, risquei. Agora, eu faço o corte. O corte pode ser um corte simples, não precisa ser um corte vincado, porque como eu disse, eu tô fazendo no plano, né? Então, você faz o corte convencional aí, tá? Corte simples. Pronto. Essa parte, ok. Agora, eu venho aqui onde eu marquei a parte de baixo e fiz o corte aqui também embaixo. Então, aqui tá a blusinha dela e depois a gente vai colocar a golinha aqui, ó, pra dar um charme, né? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou reservar isso e nós vamos falar um pouquinho sobre o cabelo agora. Depois, toda essa outra parte é o que a gente tá acostumado a fazer, né? A sombra, a luz, dessas peças aqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre o cabelo. Pro cabelo, eu reservei um lápis aqui que é o Mega Soft Color da Tris, é o número 012, para fazer aqui algumas marcações. Então, eu vou seguir mais ou menos a mesma coisa que eu fiz aqui nesse cabelinho. Vai ficar igualzinho? Não, não vai ficar, porque é artesanato, né? E toda vez que a gente faz uma peça manual, ela vai ficar diferente, não é verdade? Então, eu vou colocar o meu lápis aqui pra ficar parecendo como um fiozinho de cabelo aqui, ó. E eu vou fazer uma boa pressão aqui e eu costumo passar o lápis no mesmo local de 4 a 5 vezes, para ele ficar assim, ó, fundo, tá bem? Então, eu vou fazer com o lápis. Se você já tá acostumada a fazer com outro tipo de material, tudo bem, você utiliza aí o que você preferir. Eu vou seguir fazendo agora, então, os fios aqui de cabelo e daqui a pouquinho a gente já volta para mostrar como é que ficou isso aqui finalizado, tá bem?
todos os fios de cabelo feito com lápis, prontinho. Agora, eu vou colocar uma luz aqui nesse cabelinho. Vou usar a tinta óleo branca. O meu pincel é o 423 da Condor e vou passar suavemente aqui no EVA. Eu não quero que ele penetre muito nos fios, tá? Mas eu quero dar uma clareada aqui nesse EVA, no centro dele, do cabelinho. Eu acho que fica mais agradável pra gente olhar. Bom, essa parte pronta, agora eu quero fazer a parte externa. Eu coloquei um pouquinho de tinta óleo aqui no meu pincel, bem pouquinha, tá? A cor da tinta preta. E agora eu faço esse contorno aqui com um movimento circular, bem suave. E vou colocar um pouquinho mais de cor em pequenos lugares. Em lugares estratégicos aqui, ó. Um pouquinho aqui nessa pontinha e um pouquinho aqui na parte de cima, onde eu quero que dê um destaque um pouquinho maior, tá bem? Pronto, toda essa parte aqui, ok. Agora eu vou fazer algo com vocês que a gente costuma fazer no ferro, que é bolear a peça, né? Mas eu vou fazer de uma forma diferente. O que eu vou utilizar é o boleador, tá? Não vamos utilizar o ferro. E por que, Adriana, não o ferro? Porque se eu utilizar o ferro aqui, toda essa marcação que eu fiz no EVA, ela vai praticamente sumir. E eu não quero isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, o EVA na minha mão. E eu vou passando o boleador na parte de trás aqui da peça. Eu fiz isso na parte da frente aí do cabelinho. E tô fazendo agora no rabinho dele também, no rabinho do cabelo, né? No rabinho da nossa menininha. Já coloco aqui na base pra você ver que já ficou fofinho. Olha aqui, ó, tá vendo como ele já ficou com um formato diferente? Já não tá mais chapadinho, ó. Ó, ele tá fofinho. Diferente do rosto, olha só o rosto ainda tá chapadinho. Eu vou fazer o mesmo processo do rosto com o boleador, tá? E não vi necessidade de aquecer essa peça aqui. Então, nós vamos fazer isso. E aqui essa parte da franja eu já fiz, tá ok. Vou reservar esse daqui agora do lado, pra gente falar um pouquinho do rostinho. Pro rostinho, se você, assim como eu, tem dificuldade para centralizar os olhinhos, eu coloquei aqui 2 pontinhos só. Então, você pode utilizar essa régua de simetria. Deixa eu colocar na mesa, que eu acho que... na mesa dá para você ver um pouquinho melhor. É uma régua de simetria. Então, eu posiciono no rostinho, onde é que eu quero, e eu consigo marcar direitinho o olhinho direito e o olhinho esquerdo, tá? Eu faço assim, ó, dessa maneira. Posiciono, coloco aqui a minha peça, aí eu busco um lugar onde eu posso centralizar aqui. Talvez no queixo, talvez na orelha, ou às vezes até dobrando a peça, sabe? Assim, ó, ao meio. Quando você não tem nenhum ponto para partir daquele ponto para deixar aquele pontinho. Por exemplo, num círculo, como é que você vai fazer isso só em um círculo, onde você não tem uma orelhinha, um queixo ou coisa desse tipo, né? Então, você pode fazer isso, marcar a peça, dobrar a peça aí ao meio. Não marca, não dobra muito para não marcar lá e ficar vincado, né? Então, ó, posicionei aqui e fiz um pontinho de lápis em cada lugarzinho, tá? Então, essa daqui chama régua de simetria. A minha tá do lado ao contrário, né? Da empresa Drissol. Você também encontra no site, mas aqui no box de descrição eu sempre deixo para vocês o link de todos os produtos. Qualquer dúvida, você clica aí no link ou entra em contato com a gente, tá bom? Então, aqui para o olhinho, eu vou colocar um pinguinho de adesivo instantâneo, bem onde eu fiz essa marcação. Pronto. E um pinguinho do outro lado. Caso você fique na dúvida na hora de colar, será que eu coloquei no lugar certo? Será que não? A cola aqui? Antes disso, você pode até usar a sua própria régua para servir aqui para você, ó, como se fosse um batente aqui, tá? Você vai colocar o olhinho aqui e que ele não vem nem para baixo nem para cima. Vou escolher aqui a cor do olho que eu quero.
eu vou escolher o verde. Direito e esquerdo. Esse aqui eu tô usando é o DR47PP. Pronto. Agora, se o olhinho for muito pequeno, você pode utilizar a pontinha de um estilete, a pontinha de uma agulha para posicionar lá. Esse aqui até que tá tranquilo, então eu vou direto nele mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a marcação lá que eu fiz, né? Agora eu venho e coloco o meu olhinho aqui. Essa é a forma que eu encontrei mais fácil para poder fazer essa colagem para o meu olhinho não ficar torto. Se você quiser também, você pode vir com a régua aqui, ó, e colocar ela também aqui centralizada, tá? Mas aqui, como eu já fiz já fiz a minha marcação ali, não vai ter esse problema. Bom, centralizei, eu venho com o olhinho agora e colo. Pronto. Aí, fazendo dessa maneira, eu encontrei, né, uma melhor forma aqui para ele poder ficar para mim. Se você tiver outra e gostar da sua, continue usando a sua forma aí, tá? Então, ó, olhinho já aqui, ok. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os cílios e a sobrancelha. Vou utilizar aqui uma caneta permanente, pode ser a caneta Micron também, que tem no site, a minha acabou, mas eu posso utilizar essa daqui, ó. É um marcador para retroprojetor, tá? E antigamente eu fazia primeiro a sobrancelha e depois os cílios. Eu descobri fazendo ao contrário que fica melhor. Primeiro fazer os cílios, depois a sobrancelha. Aí você vai fazer do tamanho que você preferir, tá? Do jeitinho que você gostar mais. Pequeno, grande, do jeitinho que você gostar. Agora que eu já fiz esse processo, agora eu venho aqui e faço com o rostinho a mesma coisa que eu fiz com o cabelo. Venho aqui, ó, coloco o meu boleador na palma da mão mesmo, ou você pode fazer também com uma espuma. Você coloca o rostinho na espuma e você pode ir fazendo. A peça, né, no caso, o rostinho que eu tô fazendo aqui agora, né, mas a peça que você quiser bolear. Eu consigo ter mais segurança quando eu tô fazendo isso de bolear na palma da minha mão. Eu prefiro na palma da mão do que na esponja, tá? Então, olha, já ficou fofinho. Pronto. Já conseguimos o efeito que a gente queria. E agora, eu vou montar a minha bonequinha. Então, eu vou posicionando tudo aqui agora, ó, e vou fazer essa montagem. Com tudo coladinho, nós vamos colocar agora um pontinho de luz na bochecha dela. Vou utilizar aqui a tinta acrílica. Agora, eu coloco um pontinho aqui, ó, no centro. E depois, eu venho com o meu agulhão e já vou puxando esse pontinho de luz aqui, ó. Que eu acho que fica bem bonitinho. Aí, você vai virando a peça para fazer isso. Eu puxo primeiro 4 maiores e depois eu vou puxando 4 menores. Você pode fazer dos dois lados da bochechinha, como eu fiz naquela ali, ou de um lado só, como você preferir. Agora é hora da gente fazer os corações. Vamos tirar essa turminha daqui e colocar os corações. E agora, o coração, eu vou usar o coração country. Tem o tamanho grande e o tamanho pequeno. Vou utilizar esse pequeno e a marcação dele, vou fazer, ó, eu conto assim, ó, primeiro, segundo, o lado de fora e o lado de dentro, tá? Então, aqui o segundo. Eu utilizo aqui um boleador para fazer essa marcação. Você pode utilizar
palito de manicure, palito de churrasco, um agulhão, o que você preferir. Pronto, fiz essa marcação, agora eu vou fazer o corte. O corte não precisa ser vincado, tá? Pode ser um corte simples, porque essa peça nós não vamos colar ela com cola de contato para fazer 2D, né? Vamos só fazer um corte plano. Então, ó, sigo cortando aqui. O coração laranjinha, eu tô cortando reto, fio reto aqui, tá? E para outra parte, para essa outra parte aqui, ó, que eu tô colocando como, eu chamo de sombra, mas que eu tô colocando, eu tô usando a tesoura de picote. Agora, já posso posicionar aqui como é que eu vou fazer para dobrar aqui, ó. Eu optei em colocar 2 coraçõezinhos voltados para cá e vou colocar 2 voltados para lá. Então, eu vou dobrar aqui, ó, tá bom? E quantos centímetros aqui que eu vou colocar? Vamos medir já. Eu esqueci de deixar essa informação aqui para vocês. Esqueci de ver antes. Então, eu tô com 2 centímetros, 2,7 centímetros. Então, eu viro a pontinha aqui em 2,7. Um pouquinho mais. Pronto. Virei essa pontinha, marco aqui um pouquinho, ó. Vamos ver se eu virei do lado certo? Eu virei do lado certo, que eu quero que fique como aquele ali, ó. Pronto, marquei aqui, agora eu venho com a cola e passo a cola aqui e deixo ele bem coladinho, tá? E agora, com a tinta óleo branca, nós vamos fazer a luz aqui nesse coração. Depois dele dobradinho, tá? Nele todinho, ó. Movimento circular. Aí, você vai colocar a quantidade de tinta que você achar melhor. Para ficar mais claro ou mais escuro. Ou até deixar o EVA da cor que ele tá mesmo, né? Mas eu gosto sempre de colocar uma luz no EVA. Eu acho que fica mais bonito depois da peça toda montada. Eu prefiro sempre usar esses pontos de luz. Nesse daqui, eu não vou fazer a sombra nele. Eu quero mesmo que realce esse branquinho aqui dessa luz que a gente tá fazendo no centro. Então, ó, essa parte aqui, ok. Agora, eu vou posicionar esse EVA aqui num outro EVA, que esse daqui é de 2 milímetros e esse daqui de 3 milímetros. Vou passar cola e vou colar aqui nessa minha outra peça, nessa minha outra plaquinha aqui de EVA. Com um pouquinho de borda, porque eu vou fazer o corte com essa tesoura aqui, ó. Coladinho. Vou retirar a parte que tá sobrando aqui, que a gente não vai usar. E agora, eu inicio o corte aqui, ó. Por essa parte aqui onde eu dobrei, tá? Próximo ao que eu já colei. E vou fazendo todo o contorno. Pronto, cortadinho. Agora, eu vou colocar aqui eu chamo de taxinha, mas isso aqui não é taxinha, não sei o nome disso aqui. Eu comprei em loja de artesanato, que é para colocar em painel. Tem uma agulhinha aqui na ponta dele. Para esse daqui, eu medi aqui, ó, vamos colocar aqui, eu coloquei 1,2 milímetros aqui do coraçãozinho laranja e coloquei cola na pontinha aqui da minha agulha, para poder colar ele aqui, ó. Vai ficar igual esse aqui, tá? Então, esse daqui eu coloquei bem próximo da borda. Vou só posicionar aqui para poder posicionar o outro também. Depois eu continuo furando lá. E esse daqui na mesma direção, só que um pouquinho mais pra cá.
Pronto. Agora, eu vou apertar de um lado e apertar do outro. Depois, na hora de colar no painel, não vai ter problema essa pontinha. Por quê? Porque aqui eu ainda vou colocar em cima da roupa e eu tô utilizando mais 2 EVA na base. Então, vai ser suficiente para esconder essa pontinha aqui. E esse daqui é o nosso ganchinho, né? Para poder segurar aí o número. E agora, eu vou colocar aqui um detalhezinho, que é uma corujinha. Coloquei em todos eles esse detalhe que eu acho que fica uma gracinha, né? Onde eu puder colocar uma corujinha, você já sabe, né? Eu vou colocar. Então, agora, vou tirar os coraçõezinhos daqui e nós vamos entrar aqui com algumas palavrinhas. Os juntos, faltou, faltaram e os números de 0 a 9. Para fazer as palavrinhas juntos, faltou e faltaram, eu utilizei esse extenso aqui, que é um extenso de alfabeto, ó. Ele é menor, então ficou bem bacana para as palavras. Já para as letrinhas, eu vou utilizar esse aqui, para as letrinhas não, para os números, eu vou utilizar esse daqui que é um pouquinho maior. Mas antes do extenso, nós vamos fazer o corte aqui dessa plaquinha. Vou utilizar um EVA branco. No caso, eu tô usando aqui um branco com glitter, porque o meu branco liso, simples, acabou. Então, eu tô utilizando esse daqui, tô utilizando um furador aqui, né, de uma moldurinha. E agora, eu vou estampar aqui com o stencil. Posiciono aqui o stencil, ó, no EVA, simples assim. E vou utilizar a tinta verde. É sempre o mesmo processo, um pouquinho de tinta, espalha lá no pincel, posiciona e faz a estampa aqui. Foi assim que eu estampei todos os números, do 0 até o 9, e também a palavrinha, tá? As palavrinhas, melhor dizendo, né? Que são 3 palavrinhas aí. Na hora de colar as palavrinhas lá no painel, aí eu vou explicar uma coisa para vocês a respeito de um ímã que nós vamos usar em uma determinada plaquinha. Mas isso a gente fala mais tarde, na hora da montagem. Pronto, estampei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou furar aqui. Para furar, você pode usar um como molde, né? No caso aqui, eu deixei um aqui como molde para poder fazer isso. Furei ele e depois eu fui furando todos os outros. Então, posiciona lá, é mais fácil fazer assim do que ficar medindo todos eles, tá bem? Eu não tô colocando meu dedinho aqui em cima dessa tinta, porque ela tá... Eu acabei de colocar, né? Ela tá molhadinha, então ela precisa secar um pouquinho. E depois eu utilizo o verniz spray. Pronto, agora eu vou fechar o meu ilhós, porque eu coloquei ilhós em todos eles. Belezinha. E depois, é só colocar um pedacinho assim, ó, de cetim em cada um deles. Esse daqui eu nem vou concluir por conta da tinta. Esse daqui já tá pronto, ó. Eu já coloquei o verniz, então ele não sai mais, tá tranquilo. Esse aqui, se eu passar o dedinho, vai borrar. Então, depois, ó, coloca uma fitinha. Eu coloquei 10 centímetros para cada uma. E depois coloquei um outro apliquezinho assim, oval. Cortei com o furador também, que é mais prático cortar no furador do que na tesoura, né? Então, foi esse o processo que eu fiz aqui para todas as letrinhas e para todos os números. Vou aproximar aí um pouquinho para você ver mais perto, ó. Aí, aqui, eu fiz no EVA branco a palavrinha, né? Depois, eu fiz uma base azul e uma outra base no rosa. Fui colocando aí, ó, fiz umas camadinhas aí para dar um pouquinho mais de volume. Porque a palavra, ela é grande pra gente colocar lá, mas ela é estreitinha. Então, eu coloquei assim para ficar um pouquinho mais de volume. Eu gostei assim dessa maneira. Agora, nós vamos fazer a palavrinha quantos somos. Nós vamos fazer com EVA, tá? Não vai ser stencil. Então, a turminha saindo pra palavrinha quantos somos entrar. Ficou bem grande, quase não coube aqui na minha bancada, né? Então, quantos somos? Deixei uma letrinha para fazer com vocês. Todas as outras eu fiz da mesma maneira que eu vou demonstrar aqui para você. Então, ó, com o meu boleador,
eu passo aqui na minha, algum contorno, né, da minha letrinha. Se você nunca trabalhou com gabarito, não sabe como funciona, né? Você pode colocar essa pressão aqui do ladinho do gabarito. Não é como o papel, que o papel você tem que ir devagar, com bastante cuidado, né? Para poder não danificar lá o molde, né? O gabarito é mais tranquilo. E o corte aqui é um corte simples, um corte comum. Pode fazer com qualquer tesoura, tá? Então, eu vou seguir cortando a minha letrinha aqui agora. Pronto, letrinha S cortada. Eu quero colocar agora um pouquinho de luz, mas só na parte de cima aqui da minha letrinha. Deixa eu ver como é que eu vou usar. Se é assim, é assim. Aí, eu vou colocar um pouquinho de luz. Não vou fazer sombra também aqui nessa letra, porque eu quero ela bem suave, tá? Esse processo aqui é o mesmo processo do coração e também a mesma cor de EVA. O laranjinha que eu tô usando. Eu quero só clarear a peça, não quero colocar sombra. Então, ó, um pouquinho de branco aqui. Pronto, belezinha. Já ficou do jeitinho que eu queria. Agora, eu vou posicionar aqui na minha peça e já vou colar. Você pode fazer o seguinte, ó. Posiciona primeiro, olha lá direitinho, se tá no lugarzinho certinho que você precisa. Às vezes, é até bom usar um gabarito assim, ó, um espaçador, pra gente não perder a direção aí, não perder a medida aí, tá? Então, ó, pode ser usado assim, ó. Esse espaçador serve para isso também. Pronto, já posicionei aqui no lugar certinho onde eu preciso. O que que eu vou fazer aqui agora? Um pouquinho de cola, só que ele tá um pouquinho para lá, quero trazer um pouquinho mais próximo da letra O. Belezinha. E agora é só colar. E eu separei aqui também um apliquezinho aqui, ó, que eu fiz com massinha de biscuit, que eu fiz não, melhor dizendo, essa daqui eu comprei pronta, tá? Mas dá pra fazer com massinha de biscuit, massinha de EVA, mas alguns apliquezinhos assim, bem pequeninos, eu prefiro comprar pronto do que fazer, é mais prático, né? Então, ó, segura um pouquinho, feita essa colagem, agora nós vamos montar tudo isso aqui já no nosso painel. Antes de colar os apliques que nós acabamos de fazer aqui na plaquinha, quero explicar algumas coisas para vocês. O EVA que eu usei aqui, ó, de fundo, é o mesmo EVA do coraçãozinho, para ele ficar aí combinando, tá? E aqui é o EVA de 3 milímetros, ele tá no 40 por 60, no tamanho comum dele mesmo que a gente está acostumado a comprar. A diferença é que eu usei aqui embaixo a tesoura de escalope e aqui eu utilizei a tesoura de picote nessa lateral. Depois, aqui essa parte que é o verde, ó, que eu coloquei, eu sobrepus aqui, né? Que essa parte é o verde, eu colei, é um EVA com glitter, e eu cortei na medida 30 por 59. Eu deixei só meio centímetro desse lado, com meio centímetro desse lado. A cola comum, o adesivo instantâneo que eu usei aqui para colar. E aqui eu usei um clips para segurar aquelas plaquinhas que nós vamos, que nós fizemos, né? Num passo anterior aí. Então, aqui, o que que eu fiz aqui com o meu clips? É um clips comum, ele é aquele clips de 5 centímetros, ó, é um pouquinho maior, né? Aí, eu abro ele assim, ó, abri. Agora, eu fecho essa pontinha dele aqui, para ela não ficar enroscando no meu cetim, né? No cordãozinho no cordãozinho de cetim. Fecho o outro lado também e trouxe pra cá assim, ó, para que ele fique na mesma direção e depois eu levantei. Simples assim. Cola instantânea aqui, colei lá e coloquei um apliquezinho com massinha de EVA. Trouxe já tudo adiantadinho aqui, porque esse processo aqui é bem simples, né? Só queria explicar o clips para você como é que eu fiz. E ele vai servir aí pra gente como um ganchinho, ó. Pronto. Essa parte explicadinha, vamos agora então passar para montagem aqui. E eu esqueci de comentar no passo anterior que nós fizemos
o seguinte, ó. Para essa plaquinha aqui, eu usei um EVA marfim aqui para colocar, para colar as palavrinhas, né? E depois eu usei um EVA de 2 milímetros, esse aqui é de 3 milímetros. Deixa eu virar assim, ó. Esse marfim é 3 milímetros e esse outro aqui, poazinho, é de 2 milímetros. Agora, o que que eu vou fazer? Vou posicionar toda essa turminha aqui. Eu sei que tá ruim para você enxergar aí, né? Porque o espaço que eu tenho aqui é pouco para mostrar para você, mas eu vou posicionando tudo aqui e vou colar. E depois eu venho aqui para mostrar para você, volto aqui mostrando para você como é que ficou tudo coladinho aí e dando aí mais algumas dicas para você, ó. Vamos deixar assim. Eu preferi, ó, deixar 2 coraçõezinhos de uma maneira e 2 de outra. Vamos lá. A maior parte já tá colada aqui, já coloquei até algumas plaquinhas aqui, ó, para identificar aqui, para mostrar para vocês como é que vai ficar, né? E deixei duas colagens para fazer aqui ainda. Uma, que é a palavrinha, ó. Quando falta apenas uma criança, eu gosto de deixar essa opção para a professora, tá? Então, usa a plaquinha faltou. Mais de uma criança, nós vamos usar a palavrinha faltaram, tá? Aí, eu coloquei essa daqui com ímã, então dá pra gente colocar e retirar. O ímã, eu compro assim, ó, duas partes. Uma que é a plaquinha e a outra que é o ímã. Então, você pode usar dessa maneira ou usar 2 ímã, do jeito que você preferir, tá? Mas como a plaquinha, ela é mais fininha, aqui a espessura dela, eu acho que fica melhor. E eu deixei a palavrinha faltaram posicionada aqui, porque ela é maior que a palavrinha faltou, a plaquinha, né? Para ter certeza do espaço aqui direitinho. Se você for fazer também dessa maneira, você tem que deixar o ímã no tamanho da plaquinha menor, porque ela vai ficar coladinha lá, né? Essa plaquinha aqui, então ela tem que encaixar direitinho depois, tá? Então aqui é muito simples. Vou colocar adesivo instantâneo nessa parte aqui, vou colar lá, aí depois vai ficar fácil para tirar e para colocar novamente, né? Observe que eu coloquei uma régua aqui e um espaçador, porque como a plaquinha ela é retinha, eu preferi fazer dessa maneira, né? Para que ela não fique torta. Ó, a diferença aqui foi bem pouca na altura de uma pecinha para outra. Olhando de frente, quase não identifica, só na lateral é que a gente vai identificar. Eu não vou retirar ela daqui agora, para não, porque ela tá, acabei de colar, né? Para ela não estragar, para não, porque é EVA com glitter, então ele precisa de um pouquinho mais de tempo aí para essa colagem, né? Então isso. Então aqui eu já deixei, ó, o espaçador para fazer essa distância aí para ficar certinho, né? A princípio, eu separei aqui. Deixa eu terminar essa colagem e já mostro para você o que eu separei aqui pra gente colar lá em cima. Ó, aqui, lembra que eu falei dessa agulha? Então, essa agulha não vai nos atrapalhar, porque eu tenho aqui mais EVA, tenho 3 milímetros do EVA mais grosso, que é esse aqui, ó, aqui embaixo da base, e mais 2 milímetros do verde, então não vai ter problema. E aqui embaixo eu coloquei outro espaçador, ó, para que todos os meus corações aqui, eles fiquem centralizados. Agora, eu tô centralizando esse coração com a palavrinha lá de cima, tá? Pronto. Agora, eu aperto aqui primeiro a agulha, onde tem a agulhinha lá. Eu tenho certeza que essa agulhinha não vai cair, vai ficar bem certinho. Até porque essa plaquinha que eu tô usando aqui, ela é bem leve, então não tem peso aqui, não vai ter problema, tá? Mas é bom a gente caprichar nessa cola, porque para não correr o risco dela soltar, tá? Se você quiser até retirar a agulha e só colar ele, você pode também, uma opção sua aí, tá?
Então, tá aqui, ó, tudo coladinho, nossa plaquinha todinha terminada. E eu reservei aqui esses 3 botõezinhos, ó, esses 3 botõezinhos aqui de abelhinha. Então, eu quero colocar eles aqui agora, ó. Depois, se eu achar que tem necessidade de colocar mais abelhinhas, né? Ou alguns coraçõezinhos ou flores, depois que eu tirar a foto, como eu costumo dizer para vocês, né? A hora da foto é que eu vejo se eu quero acrescentar mais alguma coisa, né? E depois também de terminada toda a plaquinha, aí eu volto, dou uma olhadinha se eu preciso. Ó, com glitter tem que segurar um pouquinho mais, né? Dou uma olhadinha se tá faltando cola em algum lugar, aí eu vou e coloco cola. E para essas plaquinhas aqui, ó, eu coloquei, eu fiz, melhor dizendo, né? Eu fiz 4 unidades de cada, tá? Do 0 até o 9. Aqui eu coloquei para vocês só uma, deixa eu subir aqui, ó. Só uma aqui para você ver como vai ficar, né? Mas eu fiz 4 de cada uma pra gente ir encaixando aí. Porque na hora do dia a dia, né? Na hora do vamos ver na sala de aula, cada dia vai ser um dia diferente, né? Aqui é uma turminha que tem 25 alunos. Hoje vieram 13 meninas, 10 meninos, um total de 23, né, juntos, e faltaram 2 crianças. Olha que belezinha! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, que você faça aí para sua sala de aula, se você é professora, ou se você é artesã, que você faça e mostre para suas clientes, porque com certeza é uma plaquinha ou um painel, como você preferir chamar, que a gente utiliza muito em sala de aula. Então vai ser muito bacana você ter esse material para apresentar aí para suas clientes professorinhas, tá bem? Um beijinho para você e até a nossa próxima aula. Tchau!